Infelizmente, muitos advogados e advogadas acabam deixando de lado a fase do inquérito e olham com muito mais acuidade e perfeccionismo, digamos assim, para o processo penal, para o processo de conhecimento, o processo penal propriamente dito. Peraí, deixa eu te lembrar uma coisa. Quando nós pensamos em persecução crimes, nós estamos pensando basicamente em duas fases, quais sejam inquérito, por isso muito importante, e segundo, processo penal propriamente dito. O que eu quero dizer? Que as duas fases são importantes e você, como advogado, como advogada, precisa olhar com destreza, acuidade, carinho para as duas fases. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos no inquérito, ele é um procedimento administrativo, aí deixamos de lado. Não. No inquérito, muitos direitos fundamentais acabam sendo solapados, vilipendiados pela autoridade policial. Então, por isso que você, advogado, advogada, precisa ficar de olho aberto, atento, atenta para tudo o que está acontecendo. Quer ver um exemplo? Prazo. Qual é o prazo do inquérito? Eu não estou aqui para falar para você o que é o prazo do inquérito. Vai lá, abre um livro, vê lá o manual, tá tudo certo, tá te explicando lá o que é justiça, qual é o prazo da justiça estadual, da justiça federal e assim sucessivamente. Não é o meu papel aqui. O meu papel aqui é trazer críticas e fazer com que você pense, não decore. Pense de forma crítica sobre tudo que está acontecendo. Você sabe que existe um prazo. Se existe um prazo a ser cumprido para o inquérito, esse prazo precisa ser realizado, precisa ser cumprido, porque se passar desse prazo, um direito fundamental do seu paciente, do seu futuro paciente, talvez você ainda aluno nos bancos da faculdade, seu futuro paciente, né, o cliente, como eu costumo chamar, pode estar passando por um problema e, nesse sentido, tendo o seu direito fundamental de ser investigado num prazo correto, vilipendiado. Então, você não pode deixar de observar essas questões. Então, ninguém pode ser investigado ad eterno. Existem prazos que devem ser cumpridos no Código do Processo Penal e em outras leis esparsas para que aquela investigação esteja dentro dos ditames correspondentes aos direitos fundamentais. Então, isso precisa ser observado. Toda vez que alguém é investigado, por mais que inocente que seja, aquela pessoa, aquele investigado está passando por uma pecha. Ele está sendo etiquetado. Então, por isso que deve existir um prazo. Eu trouxe um julgado aqui da sexta turma que a sexta turma julgou recentemente, que foi o trancamento de um inquérito policial, pasmem, em que o indivíduo estava sendo investigado por 8, 9 anos. Vamos ver aqui. Foi o HC 653299. Nesse HC, a sexta turma do STJ trancou um inquérito que estava perdurando, brincadeira, né? Por mais de 9 anos. E aí eu olho para você agora, eu sei que aqui é uma filmagem, mas eu estou olhando no seu olho e para refletir. Como alguém pode ser investigado por mais de 9 anos, por 5 anos, por 6 anos? Isso traz um caráter assombroso, isso traz um caráter nefasto de como a autoridade policial passa a fazer investigação. Como eu disse para você, investigação é uma coisa muito séria. A pessoa não pode ser investigada e ter a sua vida devassada ad eterno. Tudo bem, professor, mas no caso aí foram mais de 9 anos, tem mais aqui investigar. Não é assim. Lembre-se, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se você não quer ser investigado o tempo todo, ou melhor, se você quer que a outra pessoa seja investigada o tempo todo, pode ter certeza que daqui a pouco isso pode acontecer com você. Por isso, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu não posso querer para os outros aquilo que eu não quero para mim. Então, preste atenção nessas coisas. E por que isso é importante ressaltar isso? E por que é importante verificar essas críticas? Porque isso fere uma série de questões, sobretudo princípios. E é isso que a sexta turma do STJ, nesse HC que você acabou de ver, verificou. Tudo bem que eu acrescentei mais alguns princípios, mas quando a polícia, seja federal, seja a polícia civil, ela está investigando alguém e passa desse prazo ou dos prazos ali correspondentes que estão na lei, alguns princípios acabam sendo ofendidos. Então, olha para cá. Nesse caso aí, nós vimos a duração razoável do processo, o princípio da duração razoável do processo sendo ofendido. E claro, ninguém pode ser julgado por mais de 9 anos. Mas não é o processo penal propriamente dito, professor? Tudo bem, mas é persecution crimes, lembra? Olha lá em cima, constrangimento ilegal.
Constrangimento legal, sim, quando alguém está tendo a sua vida devassada além do prazo, além de um direito fundamental seu, é claro que aquilo caracteriza um constrangimento ilegal. E isso o STJ falou. Por isso que ninguém pode ser investigado por mais de 9 anos. 10 anos. Isso é um absurdo. Isso gera, portanto, um constrangimento legal. Proporcionalidade, claro. Por que proporcionalidade? Primeiro que é um princípio constitucional. Isso o STJ não falou, eu que estou falando. Mas por que proporcionalidade? Porque tem que haver proporcionalidade no processo, tem que haver proporcionalidade na investigação. Ora, pois, se existe um prazo certo, aquele prazo tem que ser respeitado. Passou daquilo, não é proporcional. Deu pra entender? Então, vamos lá. Dignidade da pessoa humana. Isso também foi eu que falei, não foi a STJ. A STJ só falou a razoável duração do processo, constrangimento legal. Por que dignidade da pessoa humana? Porque a sua dignidade está sendo ferida. Ou seja, se você está sendo investigado além do prazo concreto, específico, trabalhado na lei, ou seja, a sua dignidade, evidentemente, está sendo tocada. Por isso, o princípio da dignidade da pessoa humana, nesse caso, também está sendo ferido, também está sendo ofendido. Esse também foi eu que coloquei. E por último, o princípio da presunção de inocência. Ué, professor, mas não estamos falando de processo, por que falar de presunção de inocência? Tudo bem que a investigação criminal, o inquérito, está dentro da persecução, mas espera aí, presunção de inocência é processo penal. Não, gente, presunção de inocência também. Porque quando você está sendo investigado ad eterno, e que é o caso aí, entende-se que a sua presunção de inocência também está sendo ferido. O STJ não falou isso, foi eu que acrescentei. Mas quando você estiver trabalhando na prática como advogado, futuro advogado, tem que pensar em todos esses princípios. E é para vocês verem que tudo isso tem congruência com todo o trâmite estabelecido da afronta ao direito fundamental do prazo lá da investigação. Então, reparem, esses foram os fundamentos utilizados pela sexta turma. Pensa nisso quando você estiver trabalhando, estiver atuando ali com o seu paciente, seu advogado. Por isso você tem que olhar para o inquérito com bastante cuidado, porque o direito fundamental do seu paciente, ele pode estar sendo ferido e você precisa entrar em ação. Nesse caso, você pode trancar a ação penal com o HC, né? Ou seja, prazo, investigação fora do prazo, atipicidades, por exemplo, falta de condição específica no caso de uma ação penal pública condicionada à representação. Então, tudo isso você precisa analisar. E nesse caso aqui, por que o trancamento através de HC e você tranca o inquérito com HC? Porque o prazo está sendo ali vilipendiado. Esse direito fundamental específico está sendo vilipendiado. Pensa sobre essas questões. Veja esse vídeo novamente, verifique alguma situação na prática, mas nunca se esqueça, lembre-se do inquérito policial. O inquérito policial, ele é de fato de suma importância. Ele faz parte da persecução de crimes e os direitos fundamentais do seu paciente podem estar sendo vilipendiados nesse momento. Por isso que é importante. Fica atento, abre o olho, fica em alerta. Eu sou o professor Ulisses Pessoa, esse aqui é o meu canal, professor Ulisses Pessoa. Dá um like aí no vídeo, se inscreve e vamos continuando construindo a história, construindo as ciências criminais. Fique com Deus, beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre.